conversar aqui. Tá bom, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo na boa? O pessoal está chegando. Vamos começar pelo seguinte. Dúvidas, pessoal? Alguém teve dificuldade em fazer o exercício? Quem fez? Podem perguntar antes de começar o novo assunto. Alguém tem dúvida? Não? Só se vocês não perguntarem, eu não vou saber. Né? E aí, pessoal? Alguém tem alguma dúvida dos exercícios passados? Não? Então tá bem. Vou começar o nosso novo assunto hoje. Tá bem? Vocês estão me ouvindo? Alguém me responde aí algo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, beleza. Vamos lá, então. Professor, tem uma guria que botou uma dúvida no chat. Vamos ver aqui. Eu. Vamos ver aqui. O que ela diz? Boa tarde, consegui fazer tranquilo. Fiquei confusa na divisão de polinômio por polinômio. Divisão. É a que é mais, digamos assim, mais... tem que ter mais atenção, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Já que temos, vamos dar uma olhada. Então, pessoal, vocês vejam que não tem complicação, né? Se vocês seguirem direitinho as regras de como fazer cada uma delas na calma, na ordem. Inclusive, pessoal, isso é interessante que vocês assistam todas as aulas e a gente veja tudo direitinho, porque isso é uma sequência, né? Ele começa lá falando sobre um assunto e aí complementa no outro e vai indo, né? Então, ele vai cada vez mais engrenando um no outro, né? Então, se vocês perdem uma parte, começa a complicar um pouquinho. Então, tem que tentar voltar e ver isso tudo direitinho. Então, aqui, ó. Divisão de dois polinômios. Vamos ver esse exercício aqui. Como é que se faz isso aqui? O que eu disse para vocês? Primeira coisa que você tem que fazer, ó, coloque o polinômio, tá, na ordem de grau, né? O maior grau fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto, para que dê certo as contas e não dê confusão. E fica mais claro para vocês, né? Aqui mesma coisa, né? Primeiro grau e aqui do zero grau. Terceiro grau, segundo grau, primeiro grau, zero grau. Como é que você faz isso aqui? Então é o seguinte, vamos pegar o primeiro termo, né? Que é x3. Esse valor aqui, vocês vão dividir pelo primeiro termo do polinômio, né? Então como é que se faz isso aqui? Ó? X na terceira dividido por x, né? A gente vai ver agora, daqui a pouquinho, a parte de expoente, que eu vou dar uma noção rápida para vocês, para facilitar, porque eu vi que tem gente que não viu isso ainda, né? Eu vou dar dar uns bizus aqui, né? Então, x2 por x dá x2. Por quê? Porque 3 menos o 1, já que é uma divisão, se fosse multiplicação, soma-se os expoentes. Como é uma divisão, subtrai-se os expoentes. Então, 3 menos 1, x2. Tá? Até aqui, tranquilo? O que eu faço agora? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplificar a equação para a gente continuar fazendo ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer x2 que multiplica 2. x2 vezes 2, quanto é que dá? 2x2, né? Tem um menos aqui, não podemos esquecer dele. Então, menos 2x2. Só que, como eu disse para vocês, para poder simplificar, nós temos que multiplicar ou trocar o sinal, né? Multiplicar por menos 1. Quando se fala em trocar sinal, é porque, na realidade, a gente multiplica por menos 1 toda a expressão, né? Então, menos 2x2 vezes menos 1, 2x2, certo? Então, tá aqui, ó. Vai dar mais 2x2. Agora, vamos para o próximo termo.
x2 vezes x, né, multiplicação, o que acontece? Eu somo o quê? Os expoentes. Fechado? Né? 2 mais 1, 3. Então, passa para cá, x3 multiplicado por menos 1, menos x3. Tá? Agora aqui, ó, x3 menos x3 simplifica-se. 3 mais 2, 5. Mantém-se, né, o x do grau que está aqui, mais 5x2. Vou baixar o próximo termo agora, como se faz em toda a divisão. Né? Todas as contas de divisão, vocês fazem isso. Vocês vão dividindo, né, e vão baixando os próximos números. Então, baixei aqui o próximo número, 5x. Agora, esse aqui, ó, 5x2 divididos por x, como é que se faz? Da mesma maneira, né? 5 por 1 dá 5. x2 por x, como é que se faz? 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 5x mais 5x. Fechou até aqui? Alguém com uma dúvida aqui? Não? Agora eu faço de novo, né, a multiplicação. 5x vezes 2 dá 10x. Com o menos aqui na frente, né, menos 10x. Eu passo ele para cá, multiplicando por menos 1. Então, vai dar mais 10x. Tá? Então, ó, 5 vezes 2, 10. Menos 10x. Passo para cá, mais 10x. 5x vezes x. 5 vezes 1, 5. X vezes x, x2. Né? 1 mais 1, 2. Positivo passa para cá, negativo. Né? Então, ó, agora eu posso simplificar isso aqui. 5x2 menos 5x2. Vai dar quanto? 0x2. Menos 5 com mais 10, mais 5x. Tá bem? Foi Eduardo. Tá. O que acontece? Vamos baixar o próximo. Baixamos o 1. Agora, 5x divididos por x, quanto é que dá? 5 por 1 dá 5. X por x dá x na zero, que é 1. Né? Então, fica 5. Agora, eu vou fazer o inverso de novo. 5 vezes 2, 10. Com sinal negativo, menos 10. Passa para cá, mais 10, porque multiplica para menos 1. 5 vezes x, 5x positivo. Multiplica para menos 1, menos 5x. Fechou? Simplificou. 1 mais 10, 11. Tá? Então, o meu resto aqui é 11. Lá eu tenho uma observação para vocês, né, que eu disse para vocês, ó, o resto sempre tem que ter um grau a menos do que o divisor. Quem é o divisor? X. Qual é o grau do X? 1. Né? Aqui tem 1. E aqui, ó, é X na zero, que é 1. Então, um grau a menos. Fechou, pessoal? Tranquilo? Foi a Eduarda. Eduarda, deu para conseguir entender? Sim. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Não. Tá? Faz com calminha, da mesma maneira. Segue lá no site, eu coloquei o PDF desse desenvolvimento para vocês. Né? Vai seguindo página por página lá, que ele vai fazendo isso aqui. Ó. Então, tu vai do parte por parte e vai fazendo. Beleza? Que aí fica fácil para te entender qual é o próximo passo que ele vai aparecendo aqui. Fechou? Tá bem. Então, tá bom. Então, vamos para o próximo, então. O próximo aqui é o começo de hoje, que eu já comecei a gravação, tá? Hoje não esqueci, né? Semana passada eu esqueci de gravar. Outra coisa, pessoal, eu vou indo, né? Vou tentar um pouco antes de terminar, porque ele termina automático, porque ele dá 40 minutos e deu, né? Perguntar alguma coisa para vocês, mas se não der tempo, né? Vocês já pegaram, né? Que é depois da aula, eu termino se não der tempo para fazer todo o conteúdo, eu vou terminar sem vocês e posto lá no site todo o vídeo para vocês poderem acompanhar de novo, tá? Já estão lá os exercícios dessa aula de hoje, né? Acho que foi até o Davi que andou fazendo. Eu não tive tempo de corrigir ainda, mas eu posso corrigir, vou mandar depois para ele com as observações, tá? Quem quiser fazer, fique à vontade. Então, pessoal, eu vou só fechar aqui o chat que aparece para mim e fica na frente. O que eu vou resolver, pessoal? Eu vou dar uma incrementada na potenciação e radiciação aqui, que eu vi que tem muita gente que não viu isso ainda, tá? Então, rapidinho aqui nós vamos ver. O que é uma potenciação? Muitas vezes você vai ter que multiplicar
um mesmo número muitas vezes. Para facilitar, você deve usar a potenciação. O que quer dizer? Vai multiplicar 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Mas começa lá, 5 vezes 5 vezes 5. Então, em vez de você escrever todo esse valor, vocês vão colocar 5 na segunda, 5 elevado à terceira, né? Então, multiplicação é uma multiplicação de fatores iguais. Isto é, uma multiplicação com o mesmo número, né? Por exemplo, eu vou falar para vocês, ó, 5 vezes 5, 5 elevado à segunda potência, ou 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5 vezes 5 é 5 ao cubo, ou 5 na terceira potência, tá? Então, ó, como é que você faz? 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá? 5 ao quadrado. 5 vezes 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, né, 5 elevado à segunda potência nada mais é que 2 vezes ele multiplicado, né? Que vai dar 25. Tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompa. De preferência por áudio, porque eu não estou enxergando aqui as nossas conversas, né? Porque senão ele fica na frente da minha tela e eu não consigo enxergar e ler o que está escrito, tá bem? Bom, como é que se chamam os termos de uma potência, né? Então tá aqui, ó. O 5 se chama base, né? Esse 3 que fica aqui em cima é expoente. Na aula passada eu falei algumas vezes em índice, tá, pessoal? Índice é quando é radical. Não sei o que deu na minha cabeça, mas eu acabei errando. Então, né, vamos corrigir e dizer, ó, isso aqui na potenciação se chama expoente, tá? Então, 5 elevado à terceira potência é igual a 125, que o 125 é a potência ou o resultado, tá? Então, algumas regras de sinais que às vezes... Ouvindo, senhor? Diga. Não tava, eu entrei 2 vezes pelo celular, bugou, não consegui te escutar nem falar, e agora eu tive que ligar pelo computador aqui, agora tá dando certo. Conseguiu? Consegui agora, só não entendi nada, porque eu não consegui entrar. Se tu conseguir me explicar aí. A parte de potência tá... Eu vou seguir aqui e depois dou um retorninho e tu vai entender, tá? Tá bem, senhor, desculpa aí, que deu problema aqui. Tá, eu vou só falar aqui, começou aqui a aula, aqui, ó. Eu estava só fazendo o exercício anterior para não lembro para quem ali, tá? E potenciação. Então, o que vem a ser potenciação? Potenciação é quando se quer multiplicar o mesmo número várias vezes, tá? Então, a gente usa esse artifício aqui, ó. 5 na terceira. Inclusive, o que nós vamos ver hoje, que é produto notável, tá? Não tem nada diferente, vocês até já fizeram exercício sobre isso. Simplesmente, ele é uma maneira de simplificar, tá? De simplificar quando vocês verem esses tipos de expressão. Então, ó, quando é potenciação, 5 na terceira, 5 vezes 5 vezes 5, 125, tá? Regras de sinais da potenciação. Quando o expoente, quem é expoente? Esse valor aqui, ó, né? É o que eleva o número, o que eleva a base, né? Quando esse expoente for par, essa resposta aqui, ó, isso é regra. Essa resposta aqui vai ser sempre positiva. Então, se vocês tiverem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5, 125, não tem problema de sinal. Agora, se fosse menos 5 elevado a 2. 2, isso aqui, tá? Como é que é isso aqui? A Bianca também acho que não está conseguindo, ela já tentou várias vezes aí e não está conseguindo entrar. Como é que é isso aqui, ó? 5 vezes 5, 25. Menos com menos, mais. Conseguiu entrar agora, Bianca? Conseguiu, beleza. Tá? Ó, mais 25. Por quê? Todo valor, quando é elevado a expoente par, vai ter como resposta um sinal positivo. Beleza, pessoal? Mesmo que seja negativo aqui. Tá? Se fosse na quarta, menos 5 elevado a 4. Igual. Tá difícil aqui. Então, aqui que é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Isso aqui que ficou feio. Apagou tudo. Então, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Tá? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, dá 500, 625.
né? 625. Positivo ou negativo? Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, mais. Então, ele é positivo. Por quê? Porque é 5 elevado ao expoente par. Entendido, pessoal? Tranquilo? Então, toda vez que você tiver um expoente par, não se preocupe com o sinal. Já pode botar positivo direto, que ele é positivo. Tá bem? O que mais temos aqui? Ó, aqui tem um exemplo, né? Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 igual mais 9. 3 vezes 3, 9, menos com menos, mais. Expoentes ímpares. Aqui que pega, né? A resposta tem sempre o mesmo sinal da base. Quem é a base? É aqui, ó. Esse número aqui. Ou seja, nesse caso aqui, menos 5 aqui. Então, se é ímpar, né, o expoente, e é negativo a base, o sinal da resposta vai ser negativo. Tá? Isso é regra. Precisa decorar, professor? Olha, com o tempo, fazendo exercício, vocês vão pegando isso. Mas se não entender isso aqui, é simples, é só fazer isso aqui, ó. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Tá? Então, não tem complicação aqui também. Entendido, pessoal? Ó, enquanto vocês não me param, eu sigo em frente. Casos especiais. Casos especiais. Isso aqui vai cair nos exercícios de vocês. Professor, Oi. no tempo que eu tava, que eu não consegui entrar aí, quando começou as duas, tu só deu isso daí, né? Tu não passou? Sim, eu resolvi o exercício de divisão lá dos polinômios e comecei ali na potenciação. Da aula 2 e começou da aula 3. Isso. Não perder esse Beleza, lado. só pra mim me organizar. Valeu, senhor. Não. Começou exatamente quando tu entrou, eu tava na segunda página. Bom, vamos Beleza, lá. então, beleza, senhor. Valeu. Expoente zero, é regra, pessoal. Quando o expoente for zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Não interessa sinal, não interessa nada. 3, 4, 10, elevado a zero é igual a 1. Sempre, tá? Então, sempre que vocês tiverem uma expressão como essa aqui, o valor dele é 1. Por isso que x na zero, como nós vimos lá, é igual a 1, tá? Expoente 1. Então, o que é o expoente? Tá aqui, ó, expoente, tá? Base e a potência, né? Nós vimos ali. Quando o expoente é 1, o resultado é o próprio número da base. Então, menos 9 elevado a 1, menos 9. Por quê? Porque é ele mesmo. Né? Ele não multiplica por ele de novo, ele não multiplica por ninguém, apenas é ele mesmo. Por isso que quando é elevado a 1, é ele mesmo. Então, positivo, negativo, sempre o mesmo sinal ou o mesmo número que está na base, tá? Base zero. O que é base zero? Quando esse valor aqui for zero, tá? Resultado zero. Zero elevado a 5 é igual a zero, pois 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 5 vezes é igual a zero, tá? Então, pessoal, são as regrinhas que é bom que vocês tenham em mente. Expoente elevado a zero é 1. Expoente elevado a 1 é o mesmo valor da base. Expoente elevado a zero é zero. Base 10, né? O que é uma base 10? 10 na 1 é 10 com 0. Isso aqui, né, também é uma sequência que vocês já podem ir mais ou menos decorando, né? Porque vai ser sempre assim. 2 ao quadrado, né? É o 10, ou 1 com 0, com 2 zeros, né? 10 mais um zero. Então, tu tem que ver, ó. Sempre o 1 e depois a quantidade de zero é o valor do expoente. Expoente 1, 1 zero. Expoente 2, 2 zeros. Expoente 3, 3 zeros. Expoente 4, 4 zeros, né? Ah, mas eu não vou decorar isso aqui. Não sei, pessoal. Aí vocês têm que ver como é que fica melhor. Agora, se vocês pegarem e fizerem aqui 10 vezes 10 vezes 10, vocês vão chegar a 1000, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, quer dizer, não tem como se perder aqui. Se vocês não souberem a regra decorada, é só fazer a conta, que vão chegar lá também. Ô, senhor, Isso. uma coisa que eu ia te perguntar, da aula 1, 2 e agora 3, até quando eu posso, tipo, fazer exercício e te mandando no e-mail, tu só dar uma corrigida pra ver se eu tô certo?
Mandar os exercícios para mandar sempre que tu quiser, né? Às vezes eu posso não conseguir corrigir no mesmo dia, mas no máximo no outro eu consigo dar uma olhada e pelo menos faço comentário. A prova, sim, o trabalho que já é na semana que vem, que eu vou postar para vocês, esse sim, eles têm um prazo aí para a gente poder se organizar. Senão, É uma semana o prazo, né? mais ou menos uma semana. Não, eu não quero fixar isso, mas se eu deixar aberto, vai ter gente que vai levar um mês para entregar. Né? Então, mais ou menos por aí, só para a gente poder se organizar. E aí, depois começa trabalho 1, trabalho 2, a prova. Né? Aí vocês acabam se perdendo. Então, um prazinho. Os exercícios são para você se auxiliar. Né? Vocês resolvam, tem dúvida, esse aqui, manda para mim lá que eu dou uma olhada e ajudo vocês a resolver. É para isso que servem os exercícios. Né? Quem conseguir fazer o exercício na boa, fica tranquilo, é só seguir as etapas. Tá bem, senhor. Obrigado. Nada. Potência de expoente negativo. Né? Então, por exemplo, aqui, 10 na menos 1. Isso aqui, quando tiver um expoente negativo, quer dizer que é 1 sobre 10. Tá? Ou uma divisão. Ou também decimalmente, né? 0,1. Tá? Isso aqui, pessoal, é só um apanhado para que vocês relembrem. Alguns não viram, né? E outros não estão lembrados disso aí. Radiciação. O que é a radiciação? A radiciação nada mais é do que o inverso da potenciação. Tá? Então, por exemplo, aqui, já sabemos que 6 na segunda é 36. Por quê? Porque 6 vezes 6, 36. Né? Aprenderemos agora que a operação que nos permite determinar qual o número que elevado ao quadrado equivale a 36. Né? Então, por exemplo, aqui, temos aqui o 2, que se chama índice. Tá? Por isso que eu me confundi na aula, em alguns casos, na aula passada. A raiz de 36. Como é que se resolve isso aqui, pessoal? Tá? Quanto é que é 36? 36 é igual a 6 vezes 6. Né? Se 36 é 6 vezes 6, isso aqui é igual a 6 na segunda, certo? Então, se eu tenho dentro do radical 6 na segunda, e ele é ao quadrado com o índice 2, o que eu posso fazer? Isso aqui, de 6 na segunda, eu simplesmente faço o quê? Eu simplifico esses valores aqui e vou ter isso aqui igual a 6. Tá, pessoal? Barbadinho assim, simplesinho, não tem nada de complicado. Vamos seguir aqui para ver como é que a gente pode resolver quando são valores maiores, que eu não sei. Porque aqui eu sei que o 36 é 6 vezes 6. E quando eu não sei? Como é que se faz? Né? Então, essa operação é a inversa da potenciação e denomina radiciação. Outros exemplos. Raiz cúbica de 8. Ou raiz na terceira. Né? Raiz ao cubo de 8 é igual a 2. Por quê? Porque eu sei que 8 é igual, né, a 2 vezes 2 vezes 2, não é? Aqui é fácil ver. Pois é. Se é 2 vezes 2 vezes 2, é 2 na terceira. Se é 2 na terceira, eu posso simplificar, né? Aqui, o 3 com o 3 e elimina o radical, tá? E eu vou ter resposta 8. Fechou, pessoal? 8 nada. Vou ter resposta 2. 8 é o que estava aqui dentro. Complicou aqui? Vamos para esse aqui. 256. Como é que eu sei que 256 é 4 na quarta? Alguém tem alguma ideia? Alguém sabe me dizer? Olá, pessoal. Vou participar um pouco também. Só eu falando aqui. Os ouvidos de vocês vão ficar... Porque 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 256? É bem por aí. Mas por que eu sei? Por que eu peguei o número 4? Por causa que é raiz quarta de 256? Perfeito, né? Tá perfeito. Pegasse a linha certa. Mas nem sempre, né, a gente se dá conta disso. Então, vamos ver aqui. Como é que se faz isso? Se chama por uma coisa chamada números primos, ou fatores primos. Vocês estão lembrados do que é um número primo? Não é a quantidade de primos que vocês têm. Quais são os números que são primos?
que quer dizer número primo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal, antes de... Deixa eu tirar minha fotinho aqui para guardar. E aí, pessoal, o que é número primo? Ninguém se anima a dizer? Então, o número primo, pessoal, é todo número que é divisível somente, né, por um ou por ele mesmo. Estão lembrando? Vocês já ouviram isso? Então, o que é um número primo? É todo número que é divisível por um ou por ele mesmo somente. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Por exemplo, o número 1 é número primo? Quem se anima a dizer? Sim. Sim. Ele é divisível por 1 e é divisível por ele mesmo? Mas é o mesmo número, não é? Então, ele não tem duas opções. Essa aí é a maior pegadinha que existe nos antigos vestibulares, em Enem, essa função. 1 é um número primo? Não. 1 não é um número primo. Ah, mas ele é divisível por ele mesmo? É. Ele é divisível por 1? É. Mas só que são apenas um fator, né? É o mesmo fator ser divisível por ele mesmo e ser divisível por 1. Então, não são dois fatores, então não é um número primo. Tá bem, pessoal? Aqui eu coloquei os exemplos. Né? Isso aqui segue essa lista longe, né? Pode decorar isso aí? Não, não precisa decorar, pessoal. Se você ter uma ideia de como é que é, vocês vão entender. Vamos ver aqui o 2. O 2 é um número primo? 2 dividido por 2. É. 2 dividido por 1 é divisível? É. Tem mais algum número que ele pode dividir? Não. É o número primo. 3. 3 é divisível por 1? É. 3 é divisível por 2? Não. 3 é divisível por 3? É. Então, ele é divisível por ele mesmo e por 1. 4. Vamos ver aqui o 4 aqui no meio. 4 é divisível por 1? É. 4 é divisível por 2? É. Então, né, já foi. Já tem uma terceira opção aí, já não é um número primo. Entendido, pessoal? Então, é simples assim. Vocês têm que pegar e só fazer isso. Vamos pegar aqui o 11, aqui no meio, né? Só para ter uma ideia. 11 é divisível por 1? É divisível por 1, né? É divisível por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. 7? Não. 8? Não. 9? Não. 10? Não. 11? Sim. Ou seja, ele é por 1 e por 11. Então, ele é um número primo. E da mesma maneira, se vocês fizerem, vocês vão ter o 13, 17, 19, 27 e assim por diante. Entendido, pessoal? Tá? Então, não precisa decorar? Claro que não. Né? Desde que vocês entendam como é que vocês chegam. Vai chegar o número lá, 385 é número primo? Eu sei lá se é número primo. Nós vamos ter que fazer toda essa função. Ou pegar uma tabela. Né? Então, eu vou chegar a 389, que eu falei, é dividido por 1? É. Mas o final já é 9. Se o final é 9, pessoal, eu já sei que ele é divisível por 3. E por 9. Né? Algum número aí vai ser divisível por isso. Então, provavelmente, já não seja número primo. Tá? Então, aqui, ó. Aqui eu fiz o seguinte. Vamos voltar aqui à expressão aqui, raiz cúbica de 8, que é igual a 2. Então, ó, se eu for fatorar isso aqui, né? O que acontece? 8, como é que eu fatoro isso, pessoal? É aquela velha barrinha. Como é que eu faço aqui? Pessoal, às vezes as pessoas se complicam e botam aqui, 8 é dividido por 4. E depois quer botar 2. Não, segue a ordem. Primeiro número. Primeiro número. Ah, tá. Apertei errado aqui. Primeiro número. Ele pediu aqui para... Já só 10 minutos agora, pessoal, tá? Provavelmente eu não vou falar com vocês na hora de terminar o vídeo. Sempre seguir na sequência. Pega o número de... É dividido por 2? É. É dividido por 3? É. Sempre na sequência para depois vocês chegarem a isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. 8 dividido por 2? 4. 4 por 2? 2. 2 por 2? 1. Fechou. Quantas vezes? 1, 2, 3. Então é 2 na terceira. Tá?
Então, O professor parou de espelhar a tela, tá aparecendo só tu agora. Você tem que me avisar porque eu me empolgo aqui e sigo em frente. Voltou? Sim, voltou. Então tá. Tá? Entendido isso aqui, pessoal? Vamos para esse aqui que foi para onde a gente começou a fazer. 256. 256 por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. 2, 8. 2, 4. 2, 2, 2, 1. Tá. Mas vem cá. Aí vem aquela pergunta que vocês me responderam. Tá, mas tem que ser sobre a base 4, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ó, vocês podem fazer dessa maneira, né? 2 vezes 2 é 4. Então, ó, aqui 4, aqui 4, aqui 4 e aqui 4. Então, é 4 na quarta. Então, 256 ele pode ser 2 na oitava? Pode. Né? Se você tiver um radical na oitava, vocês podem usar que a 256 vai ser igual a quanto? A 2. Por quê? Porque 256 é 2 na oitava. Entendido? Mas vocês querem o quê? Na quarta. Então, vai ser o quê? O meu 256, tá? Que vai ser igual, ó, tá aqui o meu resultado. Na quarta é 4. Tá bem? Ou, vocês podem fazer como ele falou, direto, né? 256 por 4 dá 64. 64 por 4 dá 16. 16 por 4 dá 4. 4 por 4 dá 1. 1, 2, 3, 4. 4 na quarta. Tá? Então, eu vou simplificar aqui e achei o meu valor da faturação. Tá bom, pessoal? Isso aqui é aqui agora que eu quero chegar. O que acontece? Se vocês entrarem... Não sei se alguém já entrou lá no meu blog, está aqui o professor Edson Lambert, né? Se eu botar o professor Edson Lambert, vai aparecer o blog. Lá tem todos os vídeos do semestre passado, né? Explicando sobre a parte de radiciação, números primos, tem tudo postado lá. Também tem no site do Albert, está aqui, ó, vai ficar aqui nesses slides, tá? Se vocês quiserem, que é esses aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu blog, para quem não entrou lá ainda, né? Ó, aqui estão todas as partes do Albert, aqui, as apostilas e tal, tá? Só que isso aqui é extraoficial, tá, pessoal? Isso aqui é extraoficial, isso é o meu. Eu simplesmente complemento aqui, porque o oficial tem que estar tudo lá dentro do site do Albert, né? Todos os vídeos, ó, que eu fiz aqui no semestre passado, sobre subtração, multiplicação, divisão, expressões numéricas, potenciação, tem um vídeo completo aqui sobre potenciação, né? Parte 2, números primos, tem um vídeo completo, faturação, tem um vídeo completo, tá? Com exercícios e aquilo outro. Então, se alguém precisar de alguma... tentar uma base, né? Ter um auxílio, pode entrar ali que tem tudo lá. E também, né, no nosso site oficial do Albert. Quem não tem, tá aqui nesse slide, ó. Vocês vão ter. Então, é só clicar aqui que vocês vão entrar direto lá no site do Albert, que é esse aqui. Então, está aqui a última aula que nós vimos, né? Aula 2, né? E se vocês voltarem aqui, vai ter a aula 1 e mais atrás, se vocês pegarem e clicar em todos os vídeos aqui, playlist, por exemplo. Ó, tem 37 vídeos só meus. Então, vocês podem ir lá e também tem todos esses vídeos lá para vocês terem uma base, uma ideia. Tá, pessoal? Vamos lá. Produtos notáveis. Então, podemos chamar de produtos notáveis a todo produto cujo resultado pode sempre ser previsto. O que eu vou dizer para vocês? Eu vou dar uma base rápida aqui, porque não vai dar tempo, tá? O que quer dizer, isso aqui é um produto notável? A mais B ao quadrado? É um produto notável. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo da seguinte maneira, né? Ao quadrado vai ser A mais B vezes A mais C. Isso aqui não é uma multiplicação de polinômios? Nós já não fizemos esses exercícios? Já. Como é que eu faço? A vezes A vezes B. B vezes A, B vezes B. Não é isso daqui? Porém, o que é um produto notável? O produto notável é o que está dizendo aqui embaixo. Ó. Eu vou chegar a esse resultado aqui, ó, tá? Quadrado da soma de dois números quaisquer, A e B, é igual ao quadrado do primeiro número. Então, tá. Então, em vez de vocês fazerem isso aqui, vocês vão olhar para isso e já vão saber responder.
Isso que é produto notável, tá? O que ele está dizendo quando é o quadrado da soma? Que é o quadrado do primeiro número, tá aqui, ó, quadrado do primeiro número, qual é que é? Quadrado de A, mais duas vezes, então, quadrado de A, mais duas vezes. Isso aqui é regra, tá? O primeiro pelo segundo. A vezes B. Então, vezes A, vezes B, mais o quadrado do segundo número, que é B, mais B ao quadrado. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, em vez de fazer toda essa conta aqui, eu daqui vim direto para cá. Isso é produto notável. Isso é o quadrado de uma soma de um produto notável. Entendido, pessoal? Vamos ver o próximo aqui, que é a diferença. O que é a diferença? O que eu faço quando eu tenho um valor assim? Aqui outro exemplo, tá? Então, eu vou pegar x mais y vezes x mais y, né? Eu vou fazer essa conta e vou chegar aqui. Pelo produto notável, como é que é? Quadrado do primeiro, x2. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes x vezes y. 2xy. Mais y2. Então, tá aqui, ó. Quadrado do primeiro, duas vezes o quadrado, o primeiro pelo segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, isso aqui é que é a regrinha e transforma isso aí em produto notável. Então, vocês vão simplificar muito mais tempo e isso cai no Enem, tá? Tem que saber isso? Tem. Tem. Vocês vão ter que... Ah, mas eu não sei como é que se faz. Aí vocês dão uma de João sem braço, né? Faço isso aqui, vocês vão chegar ao resultado. Mas vocês não sabem aplicar diretamente o produto notável. Quadrado de uma soma. Tá bem, pessoal? Diferença, mesma coisa. Quadrado do primeiro mais ou menos. Aqui é menos, porque é o quadrado de uma diferença. Então, é quadrado do primeiro, que vai ser 4x2, menos 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, xy, mais 9y2. Quer ver? Está aqui, ó. 4x2 menos 6xy, menos 6xy, né? Tu vai dar menos 12, tá aqui, menos 12xy, mais 9y2. Tá bem, pessoal? Entendido até aqui, ó? Sigam essas regrinhas aqui, que é o que tá aqui, é quadrado da diferença, tá? Sigam lá para olhar. As três estão aqui, ó. E essa aqui que é um pouquinho diferente, mas está aqui a regra também, ó. Como é que se faz? Cubo da primeira parcela, mais 3 vezes o quadrado da primeira pela segunda, mais 3 vezes a primeira pelo quadrado da segunda, mais o cubo da terceira, tá? É que eu estou correndo aqui porque tem 30 segundos. Tá, pessoal? Perguntas? Rapidinho. Nenhuma, professor. Tá, pessoal? Então, os exercícios estão lá. Eu vou postar daqui uma hora, um pouco mais. Vou terminar de fazer isso aqui para vocês, tá? E aí vou postar para vocês lá o vídeo completo. E qualquer dúvida, só perguntem. Querem mandar os exercícios feitos? Mandem, que eu dou uma corrigida e mando de volta para vocês, tá? Então, pessoal, grande abraço aí. E estou aguardando perguntas aí para quem quiser fazer alguma pergunta aí para nós. Estou à disposição, porque não vale a pena eu falar mais nada. Muito bem, pessoal. O que acontece? Eu vou fazer novamente aqui, né? Porque comecei a falar rápido demais lá. E, pessoal, eu peço desculpa a vocês, que eu tento colocar tudo na aula para ver se vocês conseguem ter alguma dúvida e aí me perguntar, né? Mas nem sempre eu consigo terminar. Então, eu vou repetir a parte dos notáveis toda aqui com mais calma, com mais tranquilidade, para que vocês consigam acompanhar bem, tá bom? Então, é o seguinte, produtos notáveis, então. Podemos chamar de produto notável a todo produto cujo resultado pode sempre ser previsto através da utilização de um algoritmo simples, o que torna a sua resolução mais rápida e prática. Então, podemos dividir produtos notáveis de acordo com o algoritmo utilizado da seguinte maneira. O que ele quer dizer ali, pessoal? Quadrado, né, de uma soma.
Como é que nós fazemos sempre? A gente pega e divide eles, né? A mais B vezes A mais B. A gente fez isso lá nos polinômios, então vocês sabem fazer isso aqui. O que é o produto notável? Ele vai ajudar, né, na prática, né, ó, uma maneira mais rápida e prática. O que vai fazer? Vocês vão olhar esse termo aqui, esse membro aqui, e vão saber a resposta direta. Como é que se faz isso? Primeiro, vamos ver se está certo isso aqui, ó, né? Como é que se faz o quadrado de uma soma? A vezes A, né? Tá aqui, A vezes B, mais A vezes B, B vezes A, mais B vezes A, mais B vezes B. Então, ó, AA ao quadrado, AB mais AB duas vezes AB, tá aqui, e BB, né? B ao quadrado, B ao quadrado. Tá, mas o que o produto notável faz? Ele faz a simplificação disso aqui para a gente fazer isso de maneira mais rápida, né? Então eu vou olhar essa expressão e vou dizer, isso aqui é um produto notável. Como é que eu faço? Tá aqui, ó, tá escrito aqui embaixo. Então o quadrado da soma de dois números qualquer, A e B, é igual ao quadrado do primeiro número. Então, qual é o primeiro número? A. A ao quadrado. Tá aqui, A ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Então, A ao quadrado. A ao quadrado. Tá? Quadrado do primeiro número. Mais duas vezes, tá aqui meu 2, o primeiro número pelo segundo número. Então, o primeiro pelo segundo. Então, duas vezes A vezes B. Duas vezes A vezes B, tá aqui, né? Mais o quadrado do segundo número. Quadrado, qual é o segundo número? B. Quadrado de B, ou B ao quadrado. Tá bom, pessoal? Então, ó, daqui eu vim direto para cá, de posse de você sabendo disso aqui. Então, o que é produto notável quando é o quadrado de uma soma? Então, é quadrado do primeiro, A2, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2AB, mais quadrado do segundo, então B ao quadrado, B ao quadrado. Então, ó, simplifiquei toda essa parte aqui, ó. Tá, pessoal? Isso é que é o produto notável, é isso que ele faz e ele ajuda bastante. Então, quadrado de uma soma. Vamos a um exemplo. Então, como é que eu faria isso aqui até então? Colocaria, né, quadrado, né, de uma soma. X mais y ao quadrado é x mais y vezes x mais y, tá? Como é que eu resolvo isso? Eu resolveria, né, assim. X vezes x, x vezes y, y vezes x, y vezes y. Como é de uma soma, tudo é sinal de mais, né? Não tem muito problema a gente se preocupar aqui com a parte de sinais. Então, isso aqui dá o quê? X vezes x, x2. Xy mais xy, duas vezes o x. Pessoal, cuidado. Multiplicação e aqui é soma, né? Quando é multiplicação, vocês podem unir, né, essas variáveis, essas incógnitas aqui, de graus até diferentes, né? Na soma, não. Vocês vão somar, se não tiver o mesmo parte literal aqui, complica, né? Então, é 2xy. E mais o quê? Y vezes y, y2, tá? Como é que é o produto notável? Tá aqui. Vamos ver. X ao quadrado, então, quadrado do primeiro, x2, duas vezes o primeiro pelo segundo, 2xy, então, ó, duas vezes x vezes y, mais o quadrado do segundo, mais y2. Tá aqui. Então, quer dizer, de toda essa parte de expressão aqui, ó, a gente veio direto para essa aqui, sem precisar fazer aquelas continhas todas lá, podendo até errar, né, quando se faz essas contas. Então, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Perfeito, pessoal? Então, quadrado de uma soma. Agora vamos ver quadrado de uma diferença. Mesma maneira. O que acontece aqui? É o sinal, né? Onde é que está o nosso Qzinho? O sinal. A expressão é a mesma, né? Como é que se faz? Quadrado do primeiro, tá? Menos, porque agora é menos, né? Duas vezes o primeiro pelo segundo, tá? Mais o quadrado do segundo. Então, está aqui, ó. Quadrado do primeiro número, menos duas vezes o primeiro número pelo segundo,
mais o quadrado do segundo número. Então, vamos ver se está correto. Então, ó, vocês fariam até o momento dessa forma, né? Quadrado do primeiro pelo segundo. 2x menos 3y vezes 2x menos 3y. Tá? 2x vezes 2x. 2x menos, vezes menos 3x. Tá aqui. Menos 3y vezes 2y. Menos 3y vezes 2y. Menos 3y vezes menos 3y dá mais 3y vezes 3y. Vai dar o quê? 2 vezes 2, 4. X vezes x, x2. Menos 2x, 3. Menos 2x3, aqui multiplicando, 2 vezes 3, 6. Né? Então vai dar 6, né, com menos 6. Vai dar quanto? Menos 12. Mais 9y2. Está aqui, 4x2. Menos 6xy com menos 6y dá menos 12xy, mais 9y2. Então vamos ver se está certo isso aqui. Quadrado do primeiro. 2 vezes 2, 4. 4x2. Está aqui. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Menos 2 vezes... Então vamos ver. 2 vezes 2x. Vou botar só a parte numérica. 2 vezes 3. Isso é igual, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Né? E o x, y, xy. Então, menos, né, porque o sinal, né, quando é diferença, é menos no meio, né, 12xy. E mais o quadrado do segundo. 3 vezes 3, 9, y2, mais 9y2. Fechou, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, é barbadinha, é só seguir, ó. Quadrado do primeiro, quadrado desse termo. Vai dar aqui. É diferença? Então é menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes o primeiro e o segundo. Tá? Então aqui eu fiz aqui para saber porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12. X vezes y, xy. Mais o quadrado do segundo. 3 vezes 3, 9. y2, y2. Positivo por quê? Menos vezes menos dá mais. Tá, pessoal? Tranquilo? Então, quadrado de uma diferença também, barbadinha, é só seguir essas regrinhas aí, tá? Produto da soma pela diferença. Então, eu tenho aqui o produto de dois números, de dois polinômios, né, iguais, né, ou semelhantes, né, porém, de sinais contrários. Então aqui é 6 mais 9y, 6 menos 9y. Como é que se faz isso aqui? Ah, vou pegar e vou colocar. Como é que eu faria? Normal. 6 vezes 6, né? Menos 6 vezes 9y, mais 9y vezes 6, né? Mais menos 9 vezes 9y2. Certo? Então tá aqui, ó. 6 vezes 6, 9y, menos 9y vezes 9y. Aí eu vou fazer todas as contas e vou chegar a quanto? A 36 menos 81y2. 36 menos 81y2. Vamos ver se a gente vai chegar lá pela regra dos produtos notáveis. Então, como é que se faz? Produto da soma de dois números quaisquer, A e B, pela diferença entre esses mesmos dois números, né? Então, mesmos dois números, só que pela diferença, é igual ao quê? Ao quadrado do primeiro número, tá? Menos. Então, quadrado do primeiro, 6 ao quadrado, 36. Menos. O quadrado do segundo número. Quadrado do segundo, 9 vezes 9, 81. y2, y2. Então, pessoal, perceba que, ó, daqui a gente chegou direto aqui. Não precisamos fazer nenhuma dessas contas aqui. Tá? Isso simplifica bastante a nossa vida quando se sabe um pouco de produto notável. Tá bom? Então é isso que é o produto da soma pela diferença. Então aqui nós temos as três regrinhas que a gente viu hoje, a gente vai ver mais duas agora daqui a pouquinho. Tá? Então quadrado da soma, o que que é? Quadrado do primeiro número, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado de uma diferença. É o quadrado do primeiro número, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o produto da soma pela diferença? Simplesmente é o quê? É o quadrado do primeiro
né, menos o quadrado do segundo número. Bem simplesinho assim, tá? Para terminar, né, nós temos o cubo, pode ser na quarta, pode ser 5, né? Existem várias maneiras de fazer isso, né? Inclusive seguindo o triângulo de Pascal, né? E eu não vou entrar nesse método com vocês, porque isso aí é bem, digamos assim, não para quem está fazendo o EJA, né? No fundamental e no outro aí a gente até poderia ver isso aí. Então eu vou seguir com vocês até a parte do cubo. Como é que você faz a parte do cubo? Né? Aqui, ó, o cubo da soma de duas parcelas. Então A mais B ao cubo é igual ao cubo da primeira parcela, A3, mais 3 vezes o quadrado da primeira pela segunda, 3 vezes o quadrado da primeira pela segunda, né? Simples. Mais 3 vezes a primeira pelo quadrado da segunda. Ao contrário, ó, 3 vezes A pelo quadrado da segunda. Mais o cubo da segunda parcela, e fica B3. Né? Então, ó, 3 vezes... Cubo da primeira, né? A3. Mais 3 vezes a quadrado da primeira pela segunda. 3 vezes A2 vezes B. 3 vezes A2 vezes B. Mais 3 vezes A, o quadrado da segunda. 3 vezes A vezes B2. Mais o B3. Mais o B3. Tá? E na diferença? Na diferença é da mesma maneira, porém, né, levando em consideração o sinal. Tá? Então aqui, ó, é igual ao cubo da primeira parcela, então A3, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o B, então menos 3 vezes A2B, mais 3 vezes a primeira pelo quadrado do segundo. 3 vezes A vezes B ao quadrado. 3 vezes A vezes B ao quadrado. Menos o cubo da segunda parcela, que é B3. Então, como é que eu faço? Ah, professor, mas e esses sinais aí eu vou me perder. Pessoal, quando é diferença aqui ao cubo, até se fosse na quarta, na quinta, também é a mesma maneira, tá? O primeiro é sempre positivo. Tá? Então, o primeiro termo positivo. Tá? O seguinte é negativo, o seguinte é positivo e o seguinte é negativo. Tá? Então, aqui, ó, A ao cubo, positivo, menos, já posso colocar, 3 vezes A ao quadrado, vezes B. 3 vezes A2, vezes B2. Vezes B, desculpa. Vezes B. Qual é o próximo? Mais 3 vezes, né, o A vezes o quadrado de B. 3AB2. Qual é o próximo? Menos o cubo da terceira, que é B3. Então, B ao cubo, B3. Vamos pegar um exemplo. Vamos ver aqui. A expressão é essa aqui, ó. Show. A expressão é essa aqui, ó. Outra maneira que pode se fazer, tá, pessoal, é esta aqui. Vocês vão pegar, só para fazer um exemplo aqui, ó. Como é que eu faço isso aqui se não for produto notável? Bom, a gente pode fazer da seguinte maneira, a gente pode fazer... O que é A mais B ao cubo? É A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Ou A mais B vezes A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado você sabe fazer. Não sabem? Já sabem agora, né? Então aqui, ó, vou manter A mais B vezes A mais B ao quadrado. Como é que é isso aqui? A ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2AB, mais o quadrado do segundo, que é B2. Agora eu faço a multiplicação, fica bem mais fácil, ó. A vezes A2 vai dar A3. A vezes 2AB vai dar 2A2B, né? A vezes A2 e 2B mais 2AB, mais o A vezes o B2, AB2. Agora eu vou pegar o B. B vezes A2, B
vezes A2 dá 2AB. B vezes 2A vai dar 2AB2. 2AB2. B vezes B2 dá igual a B3. Agora, fazendo as contas aqui, eu tenho A3, A2, ó, tem dois termos aqui do polinômio, né? Você já sabe fazer isso. Então, 2 mais 1, 3. 3A2B, mais AB2, AB2. 1 mais 1, 3. Então, mais 3AB2, mais o B3. Tá, pois é. Eu até sei fazer. Mas e o produto notável do cubo da soma pela diferença? Como é que eu faço? Como é que diz a regrinha lá? Vamos ver se fecha. O primeiro ao cubo, então A3, né? Tá aqui meu A3. Como é o segundo termo? 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3A2B. 3A2B, tá aqui. Qual é o próximo? 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, 3 vezes AB2. 3 vezes AB2, né? Mais o último, né, o segundo ao cubo, mais B3. Pronto, fechou. Isso? Tranquilamente, né? Daqui eu cheguei direto aqui sem fazer nenhuma tipo de outra complicação aqui, onde pode haver erro, onde pode ter uma série de coisas, né? Então, se vocês souberem isso aqui, pode decorar? Não, vamos fazer um exercício que aí vocês vão decorando sem querer, tá? E o cubo da diferença? Mesma coisa, né, pessoal? Tá aqui, ó. A menos B ao cubo. O que eu faço? A menos B vezes A menos B ao quadrado. Como é que eu faço o quadrado da diferença? Né? Quadrado primeiro, A2. Tá aqui, A2. Sempre bote entre parênteses, para pessoal, se tiver um sinal aqui antes, para não dar complicação, né? Segundo termo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2AB, mais quadrado do segundo, B2. Agora o que eu vou fazer? Multiplico A pelo A2, A pelo A2AB, A pelo B2, eu vou chegar aonde? A essa expressão aqui. E somando os termos aqui, né? Somando os termos aqui, eu vou ter essa expressão aqui. Bom, vamos ver se fecha com o que eu disse aqui, né? O que eu disse? Quando nós temos um cubo da diferença, o que é? É o primeiro ao cubo, A3, está aqui A3. A3. 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, então 3 vezes A2 vezes B, 3A2 vezes B, sinal negativo, como é que é? O primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo e o quarto é negativo, tá? Mais, menos, mais, menos. Não precisa nem se preocupar com o sinal, tá? Eu parei aqui, né? Vamos para a seguinte. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, 3AB2, 3AB2. Mais, no caso aqui, menos, né? Porque o terceiro é negativo, né? O B, o segundo, né, ao cubo, ou B ao cubo, tá aqui meu B ao cubo. Fechou! Essa aqui, então, é a minha resposta final. Ou seja, não precisei fazer nada dessas contas aqui. Vim daqui direto para a resposta. Beleza, pessoal? Tá? Esse aqui, o cubo da soma e o cubo da diferença, né, vão ser mais difíceis de vocês encontrarem, né? Mas, se encontrar, vocês estão sabendo como é que se faz. É só, né, lembrar disso aqui e disso aqui. Lembrando disso aqui, vocês estão aptos a fazer, a princípio, qualquer número notável, né, nesse momento. Claro que os números às vezes vão começar a complicar um pouco, vai entrar um radical, vai entrar mais expoente no meio, vai entrar mais incógnitas, vai entrar variáveis, né? E aí é o objetivo todo esse trabalho. Agora, professor, deixa eu entender uma coisa. Para que tudo isso? Onde é que eu vou aplicar isso? Bom, pessoal, onde é que vocês vão aplicar isso? Claro que agora, né, enquanto vocês não estiver fazendo nenhuma pesquisa, nenhum estudo, é mais conhecimento mesmo. Mas a partir do momento que vocês entrarem, né, numa universidade, né,
ou fazer algum tipo de pesquisa, alguma coisa, vocês vão se debater direto com isso aí, né? Principalmente quem fizer engenharia, tá? Estatística, alguma coisa nesse sentido. Vai bater direto em cima disso aí, tá? Porque tudo é baseado, né, em equações, em números, em variáveis, e vocês vão incrementando, vão substituindo, vão utilizando todas as propriedades que vocês vão conhecendo, né? Quanto mais propriedades vocês conhecer, mais vocês vão conseguir simplificar, né, a expressão, e quanto mais simples a expressão, né, mais fácil de vocês fazer um cálculo, principalmente quando você for fazer um cálculo de vários valores, né, numa sequência, né, num gráfico, etc. e tal. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Eu vou logo em seguida já postar o vídeo, tá? Vocês façam os exercícios que já estão lá. Se tiverem dúvidas, pergunte, né? Se quiser que eu dê uma olhada no exercício, pode mandar que eu dou uma olhada, tá? Sem problema nenhum. Valeu? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. Até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço.